Vamos lá, chuchuzada do meu coração, meninos e meninas do terceiro ano A e terceiro ano B. Vamos continuar português, não é isso mesmo? Então, vamos continuar lá na página 49, onde nós vamos dar continuidade aos exercícios. Antes de mais nada, lembrem-se de colocar a data de hoje. Hoje já é dia 23 de novembro, tá bom? Então, continuando o que nós acabamos de corrigir, agora é hora de realizar. Outro fato que a menina notou foi a sequência de ações emocionantes descritas lá no 8º dia de viagem. Então, vocês vão lá no 8º dia de viagens e vão numerar os acontecimentos que ocorreram na ordem correta. O que aconteceu primeiro, segundo, terceiro e quarto, tá? Exercício 10. Os textos narrativos podem ser divididos em 3 partes. A primeira parte é a introdução, depois a segunda parte é o desenvolvimento e a terceira é o desfecho, a parte final. Então, vocês vão numerar os parágrafos do texto, a primeira aventura, completando o quadro abaixo com os números correspondentes a cada narrativa. Então, aqui nós temos o quê? Uma informação no Você Sabia, que a introdução apresenta as personagens, o tempo e o local onde está acontecendo a história. Depois, o desenvolvimento é o trecho, é o maior trecho que tem. É o trecho que a maior parte da história é desenvolvida, com foco nas ações das personagens. E, por último, vem o desfecho, que é o encerramento. Então, o que você vai fazer? Você vai voltar lá no texto, tá vendo que tem uns quadradinhos lá em cada parágrafo? Você vai numerar. 1, 2, já tem os quadradinhos, tá fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Depois você vai colocar aqui no exercício número 10. Quais são os parágrafos que você acha que é os parágrafos da introdução? A introdução está em quantos parágrafos? No parágrafo 1, 2, 3, 4, 5? Você acha que a introdução é isso? Então, você tem que observar bem. Olha só a dica do Você Sabia. O desenvolvimento começa em que parágrafo? E o desfecho começa em que parágrafo? Então, você vai colocar. A introdução é no 1 e no 2? O desenvolvimento é no 3, no 4, no 5, no 6, certo? Estou dando um exemplo. Tem que ler o texto novamente para entender. Exercício número 11. A leitura de textos narrativos, né? Muitas aventuras, ajudam a enriquecer o vocabulário dos leitores. Nesse texto, certamente você encontrou palavras ou expressões que a gente não costuma usar no nosso dia a dia. A Marina já conhece algumas maneiras de desvendar o significado delas. Vamos conhecê-las? Então, olha só. Uma das formas de descobrir o significado de palavras desconhecidas é o quê, turminha? Que eu já venho falando, desde o início do ano, utilizando o dicionário, certo? Então, para praticar, copie do dicionário o significado correto da palavra em destaque. Então, agora é hora de você procurar lá no dicionário. Então, você vai ler essa frase e na frase aparece, porque eu não sou o Cebolinha, aparece a palavrinha milha. Então, você vai no dicionário descobrir o que significa milha, certo? Outra estratégia para compreender melhor o texto é buscar o sentido das expressões desconhecidas no texto. O que isso quer dizer? Por meio de situações que está sendo contada a história. Utilizando esse método, explique o que significa as expressões a seguir. Quando ele fala assim, desça ao porão e ajude a deitar água fora. Deitar? Vai deitar a água? Deitar água fora. O que será que ele está falando? Leia o texto que você vai entender o que significa deitar água fora. Outra coisa é quando ele fala: meu desespero aumentou quando percebi que até os velhos lobos do mar estavam com medo. Quem eram os velhos lobos do mar? Você vai escrever aí. Combinado? Logo em seguida, nós temos o autor é você. Aqui estaria pedindo para você escrever uma narrativa de aventura.
nós não iremos fazer o autor é você. Então, nós vamos pular o autor é você, da página final das 50 e 51. Continuando lá na página 52, integrando com geografia. Então, por meio de várias aventuras de Robinson Crusoe, que seu avô lhe contou, a Marina percebeu que quase viveu uma situação semelhante à da personagem da história. Então, vocês vão ler aqui embaixo 2 trechos que mais chamaram a atenção dela durante a leitura. Leia o texto, trecho 1 e trecho 2. Após ouvirem essas histórias, Marina percebeu que ela e o seu avô, assim como Robinson Crusoe, haviam tido problemas com a sua embarcação e ficado ilhados. Então, a partir do trecho 1 da imagem que você observou no início desta unidade e do que você leu na hora da leitura, é possível afirmar o que aconteceu. Vai marcar com um X. Combinado? Página 53. Marina também percebeu que Robinson Crusoe ficou muito tempo na ilha e teve que aproveitar diversos recursos naturais para sobreviver. De acordo com o que você leu aqui no trecho 2, o que aprendeu em geografia, você vai sublinhar nele os recursos que a personagem encontrou para desbravar o local onde estava. Depois você vai sublinhar lá no trecho 2, tá? Depois aqui você vai marcar com X. Os recursos naturais encontrados por Robinson Crusoe são renováveis ou não renováveis? E aí? E aqui não precisa fazer no caderno, pode responder aqui embaixo mesmo. Nós sabemos que a água é muito importante e que é um recurso que é muito utilizado na agricultura. Assim como todo tipo de solo e de relevo. Relevo que são as montanhas, os vales, as planícies, os planaltos, né? Então, você vai explicar para a gente, com as suas palavras, por que a gente não deve explorar esses recursos de forma irresponsável? E aí, nós temos na ponta da língua a pontuação e o sentido das frases. Olha lá, tem um recurso multimídia que você pode ir lá no Piaget Mais Digital procurar um joguinho também para jogar, tá bom? Então, quando a família de Marina chegou para ajudá-los, espera aí. No concerto do barco, a menina foi logo contando todas as aventuras que tinha ouvido do seu avô. Mas que história fantástica! Como você ficou sabendo dela? Foi a avó que perguntou. Ela está no livro que o vovô começou a ler para mim. Ele me contou que já viajou pela costa da Bahia de barco muitas e muitas vezes. Aí o vô dela, né? Também enfrentei tempestades horríveis. Marina, eu acho que você conseguiria escrever, não um livro, mas vários, com as histórias do seu avô e do velho Chico. Quem é mesmo o velho Chico? Você lembra? Eu sei quem é. Aí, em uma conversa, percebemos quando alguém está fazendo uma pergunta ou expressando admiração por meio da entonação da fala. Como podemos identificar essas reações em um texto escrito? Como que a gente descobre o jeito que a pessoa está expressando ou perguntando algo? Através do quê? Tem uma coisinha. Descobriu? Ah, isso mesmo. Mas eu não vou dar a resposta agora, hein? Então, na questão número 2, nos balões de fala da cena da página anterior, ó, nesses balõezinhos de fala, vocês vão pintar a pontuação. Só a pontuação, só o pontinho de pontuação, que indica a intenção de cada frase, de acordo com essa legenda aqui embaixo. Então, de verde, você vai pintar a pontuação que indica que a frase contém uma pergunta. Qual é o sinal da pergunta? De laranja,
você vai pintar a pontuação que indica que a frase contém uma admiração ou uma surpresa. E de azul, você vai pintar a pontuação que indica que a frase contém uma afirmação. Agora você vai completar os espaços a seguir com o que se pede. Vai ler e vai completar com o que se pede. Certo? Vamos ver se você sabe. Isso é muito fácil, você já estudou o ano passado. Então, a Marina sempre admirou a coragem de seu avô. Ele costuma dizer-lhe o seguinte: não deixe que o medo faça com que você desista de alcançar o que deseja. Essa frase aí do vô da Marina está indicando uma dúvida, uma negação ou uma pergunta? Quando a intenção de uma frase é negar algo sobre determinado assunto, nós dizemos que é uma frase negativa. E ela também termina com ponto final, certo? A questão número 5, você não precisa refazer, porque é uma questão de debate para a gente conversar. Como você costuma enfrentar os seus medos? E como que você faz para que eles não deixem que eles dominem você? Certo? Então, fica isso só para você pensar no que você irá responder. E para a gente finalizar, o exercício número 6. No caminho para casa, a Marina ficou recordando alguns momentos que tinha vivido na sua grande aventura com o vovô. Observe as cenas de suas lembranças e perceba a expressão, olha só, perceba a expressão e o contexto das falas das personagens. E aí, o que você vai fazer? Completar aqui onde está esse quadradinho com a pontuação adequada em cada frase, certo? Depois, por último, você vai ler essa frase em voz alta para verificar se você colocou realmente a pontuação adequada. E assim a gente termina a nossa aula de português e essa aula nós vamos corrigir somente na quarta-feira. Até daqui a pouco.